Amém, Jesus. Graças a Deus. Que bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Que bênção, a graça do Senhor sobre nós. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor por mais uma oportunidade na presença dEle. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12. Aleluia, Jesus. Gênesis, capítulo 12. Nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Gênesis, capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor, na tradução da minha Bíblia, que é a NVI, o chamado de Abraão. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém. Glória seja dada ao Senhor. Eu quero dizer para você que eu já senti a presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer que no começo eu já estava ajoelhada ali orando, chamando a presença do Senhor, sentindo a presença do Senhor, já glorifiquei, já exaltei o nome daquele que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda exaltação. Aquele que teve a misericórdia de mim no dia de hoje, aquele que já me livrou dos meus erros, que já perdoou meus pecados, aquele que entregou a vida dele por mim, por você no madeiro. Já exaltei o nome do Senhor hoje e nós temos motivo suficiente para agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade na presença dEle. Antes de entrar aqui na ministração da palavra, eu estava vendo um vídeo hoje que foi colocado no nosso grupo de intercessoras estaduais, a perseguição sobre os cristãos. Os cristãos em outros países, as articulações já estão sendo perseguidos, já está acontecendo. E o Senhor diz que na volta de Jesus isso iria acontecer, são sinais. Mas nós ainda temos a liberdade de ter a porta da igreja aberta para exaltar o nome do Senhor. Existem regiões dos países, da Coreia, por exemplo, onde se for encontrado a palavra de Deus dentro de uma casa, toda a família é enforcada, são mortos. Mas por que se encontrar a Bíblia dentro de uma casa, a família toda pode ser morta? Que ameaça esse livro pode oferecer? Já que eles acham que Deus não existe, que a palavra não tem poder, então por que não deixar o povo manusear? Sabe por quê? Porque está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. Então eles se sentem ameaçados, não é pelo livro, mas é por quem é o autor do livro. Então eles querem impedir que nós tenhamos conhecimento da palavra de Deus. Então o propósito é impedir que nós venhamos conhecer os propósitos de Deus sobre as nossas vidas. Então nós temos a liberdade de exaltar o nome do Senhor. Nós temos a liberdade de glorificar, nós temos a liberdade de cultuar, nós podemos nos reunir com as portas abertas e nós ainda podemos transmitir os cultos e publicar nas nossas redes sociais. Nós ainda temos essa liberdade, mas o povo de lá não tem. Então nós temos que aproveitar, e eu quero dizer para você nessa noite: aproveite o Senhor enquanto nós ainda o temos. Aproveite a palavra de Deus, usufrua daquilo que o Senhor deixou para nós. Amém? Retornando aqui para a palavra, nós estamos falando sobre o chamado de Abraão. E a questão aqui não foi o chamado de Abraão, não foi o porquê que Deus chamou Abraão. Porque nós já sabemos todo o contexto, você já ouviu essa história, você já sabe que o Senhor Deus chamou Abraão e falou para ele: sai da sua terra, da sua parentela, do meio do teu povo, e farei de ti uma grande nação. Todos nós já conhecemos. Mas a questão aqui não é o chamado, mas
por que que Deus tirou ele do meio do povo dele? Por que que Deus tirou ele de uma região? Por que que Deus tirou ele do meio da família, do meio da parentela? Qual que era o propósito de Deus em retirar? Já que Deus faria dele uma grande nação, faria um povo, por que que Deus não pegou aquele povo que estava ali com ele? Por que que Deus não pegou aquelas pessoas, os próprios familiares dele mesmo, e fez uma nação eleita, escolhida pelo próprio Deus? Por quê? E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco nessa noite. Porque, olha, segundo o Midrash, Midrash é um livro, uma coleção de livros de história oral dos judeus que eles comparam as escrituras bíblicas com os relatos orais. E lá fala que o pai de Abraão, chamado Terá, ele era idólatra. Diz que ele era adorador de vários deuses, ele era politeísta. E ainda mais, diz que ele produzia ídolos. Então, por que que Deus escolheu Abraão, tirou de perto dele para fazer uma grande nação, para fazer dele um povo? E quando nós lemos lá em Josué, no capítulo 24, versículo 2 e 3, a Bíblia confirma para nós a situação do pai de Abraão, Terá. Diz o seguinte: quando Deus estava renovando a aliança dele com Josué, na terra de Siquém. Aí Josué diz assim, ó: assim diz o Senhor. Aí vem o Senhor, Deus de Israel. Há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Se ele prestava cultos a outros deuses, logo ele era politeísta. Mas eu tirei seu pai, Abraão, da terra, da além de Eufrates, e conduzi por toda Canaã, e lhe dei muitos descendentes, dei-lhe Isaque. Quem foi que tirou Abraão do meio do povo dele? Deus. Deus tirou. Por que que Deus tirou? Porque o pai de Abraão havia morrido. E naquela época era de costume que os filhos assumissem o lugar do pai. Então, se Terá, pai de Abraão, era idólatra, tinha essa profissão politeísta, logo os filhos estariam sendo influenciados pela cultura que tinha os pais. Então, Abraão seria influenciado por aquela cultura pagã. Abraão, ele poderia ter que assumir o lugar do pai dele e exercer aquilo que o pai dele exercia. Só que Deus tinha um projeto na vida dele. Aí Deus diz para ele: sai da sua terra, abandona, renuncia, larga essa posição a qual seria exigido que você substituísse e vai para onde eu vou te colocar, porque eu tenho um projeto na sua vida. E assim o Senhor Deus fez. Só que olha só como que o plano de Deus é perfeito. Porque Abraão foi chamado, ele ouviu o chamado, ele renunciou e ele obedeceu. Abraão não foi simplesmente chamado, ele foi convocado. E já que nós estamos falando sobre chamados desde ontem, Deus chamou, Deus deu uma ordem e Abraão obedeceu. E essa reflexão, ela é para nós, porque nós estamos pensando aqui, gente, mas nós estamos falando só do chamado de Abraão. Abraão estava com um coração aberto, receptível a Deus. Ele estava aberto a ser moldado. Ele estava inserido numa cultura, mas o Senhor visitou o coração dele e viu que ele estava disponível para ser moldado. E aqui nós tiramos várias lições. Dentre essas lições, a primeira que nós tiramos é obediência, porque ele atendeu o chamado. E a segunda lição que nós tiramos aqui é a questão da renúncia, sair do ambiente de influências onde não tem Deus e que te afasta da presença de Deus. Só que o recado dessa noite não é para Abraão, porque ele já cumpriu o propósito dele. O recado do Senhor para nós nessa noite é para nós mesmos.
É sobre o nosso chamado, é sobre o Senhor nos tirar de determinados lugares aonde não tem Deus. É sobre o Senhor dizer para mim e para você: eu te chamo nessa noite, te dou uma ordem e você renuncia e obedece, porque eu tenho grandes planos e projetos sobre a sua vida. Com certeza, não foi fácil para Abraão deixar tudo que ele teria que deixar. Mas ele foi em prol daquele propósito. E aí, nós nos perguntamos, né? Eu fiquei meditando sobre essa palavra. E no tempo que eu estava meditando, o Senhor falando comigo da seguinte forma: às vezes, igreja, nós não entendemos por que Deus nos separa de pessoas. Nós não entendemos por que Deus nos tira do meio da nossa parentela. Nós não entendemos por que Deus nos tira da nossa cidade natal. Nós não entendemos por que muitas vezes Deus nos tira dos nossos estados ou até de países. Só que mesmo sem entender, o propósito é obedecer. Às vezes você não sabe o que Deus quer, mas o Senhor, Ele sabe. E refletindo sobre isso, eu fiquei pensando, gente, a nossa igreja, ela é cheia de pessoas que vieram de vários lugares e muitos que estão aqui em Goiás sozinhos, mas saíram de determinados lugares com propósitos de Deus definido sobre a vida de cada um. Inclusive na minha igreja, na minha vida. A minha família mora a 18 quilômetros daqui. Se eu quiser, eu vejo a minha mãe todos os dias. Meus irmãos moram tudo junto. Alguns moram até no mesmo quintal. Não tem nem divisa de muro. Mas o Senhor me tirou do meio de lá. Eu não entendi as circunstâncias, não entendi as situações, não entendi por que Deus estava agindo daquela forma. Só porque Ele moveu e fez conforme a vontade dEle. Eu não sei você. Mas às vezes eu olho para trás e falo, meu Deus, o que seria de mim se eu tivesse permanecido naquele lugar? Às vezes eu penso que nem crente eu seria. Porque eles continuam da mesma forma, com os mesmos costumes, com a mesma religião, com os mesmos hábitos. Todas as vezes que eu visito a minha família, eles estão exatamente do mesmo jeito, todos os meus irmãos. Mas a minha vida eu percebi mudança. Não que eu seja melhores do que eles, não. Mas o Senhor entrou e Ele fez algo diferente na minha vida. Mas eu creio que o Senhor ainda vai fazer no meio dos meus, de cada um dos meus. Então, quando nós olhamos aqui para a realidade de Abraão, o propósito de Deus foi tirar ele da zona de conforto. Sabe por quê? O pai dele já tinha uma profissão. Então, a partir do momento que o pai dele morre, ele simplesmente substitui. Então ele está na zona de conforto, ele está no mesmo lugar, ele só vai dar sequência daquilo que é do pai. Então Deus tira ele da zona de conforto e manda ele caminhar. E quando nós olhamos a distância que ele caminha, é uma distância muito longa, muito grande. Mas o Senhor disse que estaria com ele, porque faria dele uma grande multidão. E aí quando nós olhamos ali no versículo 3... Deus deu para ele, aliás, lá em Josué. Aí Deus diz assim, ó, versículo 3. E lhe darei muitos descendentes, e dei-lhe Isaque. Ué, como assim? Vou te dar muitos descendentes, te dou um filho. Abraão, ele não viu a promessa de Deus se cumprir na vida dele. Ele não viu que ele foi pai de multidões, mas ele é pai de multidões. Porque a descendência dele, ele se multiplicou. Então, o fator principal aqui, além da fé, é a obediência, independente do que esperava ele quando ele saísse do meio dos dele. Agora, pensa comigo, será que quando Abraão decidiu deixar tudo para trás, será que ele recebeu crítica? Será que alguém falou para ele, você é louco? Será que alguém falou para ele, você vai mesmo? Será que alguém tentou impedi-lo e ainda assim ele foi? Deixa eu te perguntar uma coisa, igreja. Você confia em Deus, sim ou não? Sim ou não, igreja? Então segue o seu chamado. Segue o chamado que Deus tem para você. Pensa,
se Abraão tivesse continuado lá naquele lugar onde ele estava, se ele não tivesse ouvido a voz de Deus, com certeza o plano de Deus teria se cumprido em outra pessoa, porque a obra não para, mas não teria sido como aconteceu com Abraão. Então nós precisamos entender o seguinte: ele simplesmente ouviu o chamado e foi. Ele não olhou para as consequências. Ele não imaginou o que poderia acontecer, como seria e como ficaria. Ele simplesmente foi. Então não existe realização de propósito sem renúncia e obediência. Não existe. Eu quero que o propósito de Deus se cumpra na minha vida. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Tem que ter renúncia. Tem que ter obediência. Não tem outro caminho. Ou renuncia e obedece, ou o propósito não é cumprido na sua vida, mas a obra não para. E aí, à tarde eu fiquei orando, porque a palavra que Deus me deu parou ali. Parou aqui. E aí eu comecei a refletir, sobre os irmãos aqui da igreja. E Deus falando comigo, tão profundo no meu coração, e eu quero que você pense comigo. Por exemplo, irmã Jéssica, a sua família, a sua parentela mora toda em Goiânia, em outros lugares, só você aqui. Claro, tem o irmão Cristiano, seu esposo, e a Dani, sua filha, mas eu estou dizendo da sua parentela. Só você aqui. Qual que é o propósito? Qual que é o sentido? Por que ela está aqui? Por que Deus te tirou lá do lado da sua mãe, dos seus irmãos e te trouxe para cá? Talvez foi porque ele já tinha escrito há um tempo atrás que em 2025, quando você tivesse 34 anos de idade, você seria líder de jovens de uma igreja pequena, numa cidade pequena, num bairro pequeno, e que talvez muitas crianças e adolescentes levantados, escolhidos e encaminhados por Deus, receberia a semente da palavra de Deus lançada neles através da sua vida. E talvez você não veja essa semente germinar. E talvez você não colha esse propósito, assim como Abraão não viu. Só porque ela foi plantada. E o Senhor fará com que germine. E o propósito continua, porque ele não para. E se você tivesse ido embora, irmã Jéssica, quantas vezes você desejou retornar para o meio dos teus? E se você tivesse ido? Será que o propósito permaneceria? Mas o Senhor te chamou. E você exerceu aquilo que o Senhor quis sobre a sua vida. E eu fiquei pensando não só na irmã Jéssica. E eu falei assim, Senhor, é verdade. E Deus foi falando comigo e foi me entregando mensagens sobre a vida de cada um dos irmãos, inclusive em situações que eu não sei. Mas o Espírito Santo de Deus, ele sabe. E aí ele falou para mim, sabe, irmã Nilzete, quando o Senhor te tirou da Bahia, lá do meio do teu povo, da tua parentela, porque o Senhor ouvia e via a forma como você era tratada pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, pela sua parentela, e aí ele te tirou daquele meio e te trouxe para um lugar tão longe para te colocar num lugar de honra. Você, por acaso, irmã Nilzete, você imaginou que em 2025 você seria levantada pelo próprio Deus para ser intercessora do estado de Goiás, num congresso com mais de 700 mulheres, onde você representava um grupo de mulheres, uma igreja, uma cidade? Aleluia, Jesus. Mas Deus, ele te chamou daquele lugar. Deus, ele falou, eu vou tirar ela daqui, eu vou levar lá. Porque o meu propósito é lá. Eu estou falando Bíblia, igreja. Eu estou falando Bíblia. Sabe? Porque Deus, ele sabe do nosso passado, ele sabe de onde ele tirou cada uma de nós. E eu lá orando e falando com Deus ainda mais. E aí o Senhor foi me mostrando. A irmã Claudiane. Olha o que Deus fez com você, irmã. Veio lá do Maranhão. Glória a Deus por isso. Aí o Senhor te joga lá em Goiânia, te coloca para abrir uma igreja, para dirigir culto, para resgatar vidas e almas. E daí ele te traz para Pires do Rio, o interior.
sabe? Faz um reboliço, começa a organizar a sua vida, te planta de novo no altar e espera que tem mais. E o Senhor foi falando comigo e eu fui ficando encantada com o Espírito Santo de Deus e comecei a orar e comecei a falar em língua e falei: Deus, o Senhor é soberano demais. Irmãos, eu nunca ministrei dessa forma que eu estou falando aqui hoje. Vocês me conhecem, só porque o Espírito Santo de Deus falou para mim: hoje você vai mostrar para aquele povo da onde foi que eu tirei cada um deles, para que eles entendam que o propósito que eu tinha com Abraão, quando eu tirei do meio da parentela, existe um motivo pelo qual cada um de nós está aqui nessa cidade, existe um motivo pelo qual cada um de nós está aqui dentro dessa igreja. Você não veio parar aqui por acaso, não. Aí fiquei olhando e falei: irmã Bruna, o que você está fazendo aqui em Goiás sozinha? Não tem família, a parentela está toda lá na Bahia. Talvez seja porque o Espírito Santo de Deus te trouxe para ministrar o Evangelho de Jesus Cristo nas ovelhinhas do Senhor Jesus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. E aí nós ficamos pensando, né? Deus grandioso, Deus forte. E eu comecei a chorar, igreja. E comecei a falar em línguas. Sabe por quê? Porque eu não sei da história da sua vida, mas o Espírito Santo de Deus, ele sabe como que foi que aconteceu, que ele te tirou do meio dos teus, e por que ele te tirou, porque se você tivesse lá, você não estava exercendo aquilo que ele está fazendo com você aqui hoje. Aleluia, Jesus. Você está achando que acabou? Não acabou não, porque Deus falou para mim da irmã Evilane, está longe do pai, da mãe, dos irmãos, dos filhos e da neta. Sabe por quê, irmã Evilane? Porque o Senhor foi restaurar o seu dom de louvor que foi paralisado ainda na sua adolescência por investida de Satanás, e hoje te levanta como líder de louvor na igreja onde você congrega. Existe propósito de Deus, igreja. Ninguém saiu da terra aonde estava para caminhar em vão. Olha para você e vê o que Deus fez na sua vida. Se você estivesse lá, irmã Evilane, você ainda estaria presa nas amarras de Satanás, nas armas que ele tinha para te prender naquele lugar. Mas o Senhor, ele libertou, não foi seu corpo, não foi sua vida, foi a sua alma. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu escrevi mesmo, igreja. Sabe por que eu escrevi? Falei: meu Deus, eu não vou lembrar de tudo, não. E Deus foi me falando que se cada um de nós tivéssemos permanecido aonde nós estávamos, o plano dele nas nossas vidas não teria se cumprido, e não estaria se cumprido, porque não terminou ainda. Só termina quando nós morremos. Então, enquanto o Espírito Santo de Deus nós estivermos caminhando, fazendo conforme a vontade dele, o Senhor é conosco. Aleluia, Jesus. Irmã Leia, será que você seria missionária lá? Será que se o Senhor tivesse te deixado no meio do teu povo, será que você tinha se erguido, ou será que você... Vou deixar você e ele. Aleluia, Jesus. A irmã Aparecida também. Glória seja dada ao Senhor. Deus te trouxe, irmã Aparecida, mas não foi para fazer a obra só na sua vida. Foi na vida dos seus filhos, dos seus netos. E ele foi tão generoso com você que ainda colocou um varão de guerra do seu lado para te acompanhar, para estar com você diante das batalhas, porque ele está do seu lado te sustentando diante das suas dificuldades. Mas não terminou não, igreja. Deus ainda está fazendo, irmã Aparecida, e vai fazer muito mais. Cada um dos irmãos que estão aqui, da onde o Senhor te tirou, eu quero que você para 3 minutos aí e pensa: Senhor, da onde o Senhor me resgatou? De outro estado, de outra situação. Volta lá no seu pensamento, aonde você estava, e vê se você estaria onde você está hoje. Deus, ele foi lá, garimpou assim, ó, pegou aquilo lá, limpou, lapidou e está preparando por um propósito. Quantos? E Deus foi falando comigo e eu fui falando: meu Deus, e eu fui orando e fui glorificando e falei: Senhor, aleluia, Jesus. Glória seja dada ao Senhor pela tua misericórdia. Eu sei que tem pessoas que vão pensar: meu Deus, que ministração é essa? É aquela que o Espírito Santo de Deus mandou eu trazer para a igreja dele nessa noite.
A ministração é aquela que o Espírito Santo de Deus falou para mim. Hoje eu quero tocar no profundo e no escondido. Hoje eu quero despertar dons. Hoje eu quero dizer para pessoas que eu te levantei para que você cumpra o propósito que eu coloquei sobre a sua vida. Assim como eu tirei Abraão do meio da parentela dele, cumpri o propósito que eu tinha sobre a vida dele. E o Senhor está dizendo para você nessa noite, Ele te tirou daquele lugar, porque Ele tem um propósito sobre a sua vida e vai se cumprir no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Qual que é o problema, igreja? Eu poderia passar a noite aqui falando vários outros nomes, mas foram esses que o Senhor falou para mim. Eu sei que tem outras histórias, mas talvez foram vocês que o Espírito Santo de Deus falou. Hoje eu vou lá no profundo e no escondido. Hoje eu vou dar uma resposta para quem tem me buscado no secreto. Aleluia, Jesus. Glória. Se eu tivesse no meio dos meus irmãos, Deus falou comigo, eu já falei aqui. E a minha mãe sabe disso, que eu já falei para ela. Ela falou, por que você mora tão longe, filha? Eu falei, porque quis o Senhor que fosse dessa forma. Eu moro longe, gente. 15 minutos eu estou na casa dela. Tem gente aqui que viaja 2, 3 dias. 15 minutos eu estou na casa dela, ela diz que eu moro longe. Quis o Senhor que fosse dessa forma. Quis o Senhor dos exércitos e eu não estou aqui para fazer a minha vontade, nem você a sua. Nós estamos aqui para renunciar ao nosso querer, para fazer o querer dele. Porque foi para isso que nós fomos feitos. Porque foi para isso que o Senhor, Ele nos chamou. Só que às vezes, igreja, Deus chama e a pessoa não vai. Ou resistência maligna. Deus chama e a pessoa não vai. Ele cria circunstâncias, situações, mexe. Deus levanta outros. Sabe por quê? A obra não para. E às vezes a gente se pergunta, eu sei que às vezes você fica com seu coração contrito e fala, eu queria tanto estar lá no meio dos meus. Parece que era tão bom. Lembra de José? José era bisneto de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, José. Ele foi tirado do meio do povo dele e foi levado escravo para o Egito. Olha a circunstância, olha as situações, olha o tanto de problema e desafio que ele enfrentou. Mas foi necessário, era o plano de Deus para salvar uma nação, para que não morresse de fome. E aí alguém pode dizer, não, mas quem tirou ele do meio da parentela foi os irmãos dele que vendeu ele. Sim, mas só acontece aquilo que Deus permite. Então, se os irmãos o venderam como escravo, o Senhor permitiu que acontecesse daquela forma para que o propósito de Deus viesse se cumprir. Porque ele governou no Egito, e aí quando a descendência dele veio para o Egito, em número de aproximadamente 70 pessoas, ele salvou a nação eleita por Deus. O Espírito de Deus que estava sobre ele salvou aquela nação. Não é sobre a pessoa de Abraão, não é sobre a pessoa de José, não é sobre a sua pessoa, é sobre o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Moisés, por exemplo. Quando nós olhamos para José, se José tivesse continuado junto com o pai dele, com os irmãos dele, eles iam todos morrer de fome. Só que Deus viu lá na frente. E Deus falou, vou tirar um que está com o coração aberto a ser moldável e vou fazer dele um instrumento, porque ele está disponível. O Senhor está dizendo para você nessa noite que você precisa ter o coração disponível para fazer conforme querer a vontade dele. Aí quando nós olhamos para Moisés, Moisés é da mesma família ali dos hebreus de Abraão. É o povo, os hebreus que estavam ali no Egito. Só que quando teve aquele decreto para matar os meninos, a mãe dele, orientada por Deus, é claro, teve aquela estratégia e ele foi criado no palácio, porque Deus tinha um propósito de que no futuro ele seria o libertador do próprio povo dele. E aí nós pensamos, e se Moisés tivesse ficado no meio dos dele? Ele seria apenas mais um escravo.
ele não seria o instrumento que Deus ia usar para libertar aquele povo e levar para a terra prometida. Então nós precisamos observar as estratégias que Deus usa para nos tirar do meio da nossa parentela e qual é o propósito, qual que é o objetivo que ele tem para isso. Qual será que foi o objetivo de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus, o chamado de Deus em me tirar e te tirar do meio da sua parentela, do meio dos teus? Por que será? Será que foi libertação da sua alma só? Será que foi só para te dar a oportunidade da libertação da sua alma? Será que foi para salvar pessoas através da sua vida? O que você está fazendo com o seu chamado? Porque José foi para salvar pessoas, foi para administrar. Moisés foi para libertar. Abraão foi para separar um povo para Deus, uma nação para Deus. Mas e o meu propósito e o seu? Será que foi para a gente ser exemplo, para nossa família olhar para nós e vermos como Deus tem sido generoso conosco e querer servir o Deus que nós servimos? Será que é para nós sermos referência? Será que é para nós sermos boca de Deus por onde nós estivermos? Qual que é o propósito de Deus ter te tirado, além de tantas coisas que já aconteceu? Já pensou sobre isso? Uma coisa é certa. Foi o melhor para você. Porque Deus só trabalha com coisa boa. Se foi Deus que te tirou do meio do teu povo, da tua cidade, da tua parentela, foi porque Ele tem melhor para você, para mim e para você. Porque senão Ele teria te deixado naquele lugar. Sabe o que às vezes a gente fica preocupado? É porque tem gente que ainda quer voltar. Deus tirou. Deus, separou. Deus fez um vaso novo. E a pessoa insiste em querer voltar lá aonde Satanás tem as armas para aprisionar a pessoa. Abraão, olha só, de descendência idólatra, politeísta, para ser um escolhido de Deus. Mas e a família de Abraão, hein? Por que Deus não voltou lá e salvou toda a família? Por que Deus não pegou aquele povo lá também? Sabe por quê? Deus, ele é onisciente. Então ele já sabia lá na frente. Ele sabia que se ele chamasse aquele povo, eles não estavam com o coração preparados para ser moldados. Eles não iriam renunciar e obedecer. Se Deus chamou você, você renunciou. Você obedeceu. O plano de Deus vai ser cumprido. Mas tem gente que o Senhor vai chamar, vai escolher e não vai obedecer. E o plano de Deus não vai se cumprir na vida daquela pessoa da forma como deveria. Aí fala-se sobre eleição. Tem uns que é eleitos. Não é questão que Deus fez uns para o céu e uns para o inferno. Deus não fez isso. Deus fez para que todos pudessem alcançar a salvação. Porque senão Jesus não tinha morrido por todos. Ele teria morrido por alguns. Ou ele teria morrido por alguns eleitos de Deus. Não. Ele morreu por todos. A questão dos eleitos é que Deus, na sua onisciência, ele vê lá na frente se eu e você estamos com o coração aberto, se nós vamos aceitar, se nós vamos decidir, se nós vamos escolher servir ao Senhor, ou se não, nós não vamos obedecer e não vamos fazer. Então a escolha não é do Senhor, a escolha é nossa. O julgamento é dele. A oportunidade todos nós temos, mas a escolha, ela é individual nossa. E nós ainda estamos em tempo de escolher aquilo que nós queremos. Então a eleição de Deus é essa. Então por que tem pessoas que Deus chama e depois ele deixa? Porque ele já viu lá na frente que não está aberto à renúncia, que não está aberto a ser moldado, que não está aberto
A obediência. Tem mais um detalhe. Lá no versículo 3, Deus diz assim para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ele está dizendo o seguinte: Abraão, eu tenho um projeto com você. Aquelas pessoas que te ajudarem a cumprir o projeto, eu vou abençoar. E aquelas pessoas que se opuserem a você, que ir contra o meu projeto, não está se opondo à sua pessoa, está se opondo ao meu propósito. Esses terão o meu juízo. Não é sobre a pessoa de Abraão, é sobre o projeto de Deus na vida de Abraão. Então, muitas vezes nós pegamos essa fala para nós. A Bíblia diz que amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e abençoar os que te abençoar. Nada é sobre mim, sobre você. É sobre Ele. É sobre o projeto dele sobre as nossas vidas. E aí, quando eu estava orando, Deus mandou entregar um recado para o pastor Del. E eu falei para ele: eu tenho algo de Deus para te entregar. E ele mandou eu dizer para ele que o Senhor Deus, Ele te levantou para conduzir essa obra. Não é sobre a sua pessoa, é sobre a obra de Deus. É sobre o projeto de Deus. É sobre o propósito com essa igreja. Então, aqueles que estiverem do seu lado contribuindo para que a obra de Deus permaneça, para que o propósito de Deus permaneça, receberá a bênção de Deus. Mas aqueles que se oporem à obra de Deus terão o juízo de Deus, porque a obra não é dele. E aí eu disse para ele que eu falaria para ele, porque não é sobre a pessoa dele, não é sobre se levantar contra ou a favor do pastor, é sobre estar a favor ou contra o projeto de Deus. Então, quando eu e você temos um chamado, independente de qual for, quando eu estou fazendo algo da parte de Deus e alguém se opõe àquilo que é de Deus, da fonte de Deus, não se opõe contra mim. E nós temos a mania de achar que alguém está se levantando contra nós. Não é nada sobre nós. Porque se não fosse Deus, Abraão não teria feito o que Deus mandou que ele fizesse. Não foi Abraão que fez uma multidão. Não foi Abraão que virou pai de multidão. Foi o Espírito de Deus sobre ele. E a gente tem dificuldade de entender isso. É sobre isso, pastor. A obra não é sua. A oposição não é contra a sua pessoa, mas é contra o propósito de Deus sobre a igreja. E o mesmo é aplicado a cada um de nós. O projeto de Deus vai se cumprir, queira ou não queira, se nós estivermos com o coração aberto. O reino de Deus, ele precisa avançar e Jesus Cristo já fez a parte dele, nós só precisamos fazer a nossa. Abrir o coração e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar nas nossas vidas, amém? Glória seja dada ao Senhor. Eu quero orar por você nessa hora e eu quero que você fique sentadinho no seu lugar. Eu quero só que você baixe a sua cabeça, feche seus olhos e que você lembre de onde o Senhor te tirou. E se te der vontade de chorar, não tem problema, não tem problema. Que o Espírito Santo de Deus visite seu coração e que você perceba de onde Ele te tirou e você não está lá por um propósito maior. E muitos aqui querem voltar, mas você não vai voltar para esse lugar da onde o Senhor já te tirou. Porque lá existem estratégias do inimigo que podem aprisionar a sua alma que já está livre pela misericórdia de Deus. Às vezes o inimigo até trama para a gente voltar, mas você não vai voltar porque não é a vontade do Senhor. Deus querido e amado Senhor dos exércitos, eu quero apresentar ao Senhor nesse momento, Pai, cada coração e mente aqui nessa noite. Jesus, o Senhor sabe de onde o Senhor tirou cada um de nós. E nessa hora, nesse momento, nós queremos reconhecer a soberania do Senhor sobre nós. Nós queremos te agradecer pela misericórdia, porque o Senhor nos tomou pelas mãos naquele lugar.
Meu Deus, obrigada, Jesus, pelo Senhor ter nos apartado do meio daquelas influências que, infelizmente, o Espírito Santo de Deus nos afastava da tua presença. Deus dos exércitos, muito obrigado pela tua graça. Senhor, muitas vezes nós somos ingratos e nós ficamos questionando ao Senhor por que o Senhor nos tirou do meio dos nossos, por que o Senhor nos afastou da nossa parentela, por que, Espírito Santo de Deus, todas as coisas aconteceram dessa forma. E o Senhor nesse momento está dizendo para você: foi o propósito, o chamado que eu tenho sobre a sua vida e que ainda não terminou. Você foi feito por uma causa. O Espírito Santo de Deus, Ele te colocou nessa terra para exercer um ministério, para exercer um dom. E aonde você está, você não conseguiria exercer. E aí o Senhor entrou com providência por uma causa maior. Oh, Jesus soberano, Senhor dos exércitos, e nós queremos agradecer ao Senhor pela tua misericórdia, mas eu quero pedir ao Senhor nessa hora, vai visitando os corações que ainda estão sangrando de dor, porque não é fácil. O Espírito Santo de Deus está longe daqueles a quem nós amamos o Senhor, Deus querido. Então que o Senhor preencha o vazio do nosso coração, que ele seja preenchido pela tua presença, porque nós sabemos, Deus, que não é fácil. Eu sei, Senhor Jesus Cristo, porque nós passamos por lutas internas, mas nós precisamos cumprir o chamado, o ID que o Senhor falou para cada um de nós. Deus, Ele não está impedindo nós de estarmos próximos dos nossos. Ele só está dizendo: você não vai voltar, porque eu já te tirei daquele lugar. Você não vai ser aprisionado novamente, porque a sua mente está liberta, o seu coração está liberto. Eu tenho grandes planos para você. Os planos do Senhor são maiores e são melhores do que os teus. Só que nós ainda relutamos com o Espírito Santo de Deus, e eu quero pedir a você nesse momento: fala com o Senhor Jesus Cristo. Tira essa dor do meu coração, meu Deus. Tira essa saudade. Tira, meu Deus, esse desejo de muitas vezes juntar as roupas, juntar a mochila e ir embora. Meu Deus, mas eu não vou voltar para aquele lugar para onde o Senhor me tirou. Deus não permitiu que os hebreus voltassem para o Egito, porque lá eles eram escravos. Você precisa lembrar da sua vida como ela era. Mas você precisa entender que o propósito do Senhor é maior no dia de hoje. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus querido, vai visitando os corações nessa noite, Pai. Nós queremos pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor vá de encontro aos nossos familiares, Pai. O Senhor nos tirou do meio de lá, Senhor Jesus Cristo, mas nós queremos a misericórdia do Senhor sobre eles. Nós queremos pedir ao Senhor, Deus, vá de encontro à vida deles, assim como o Senhor nos encontrou, assim como o Senhor nos libertou, assim como o Senhor nos deu uma chance, meu Deus, de ser uma criatura nova na tua presença. Meu Deus, vá de encontro aos nossos familiares, Deus. Liberta eles, meu Deus. Restaura, Senhor Jesus, traz para a tua presença. Cumpra, meu Deus, o propósito do Senhor na vida deles também, porque nós sabemos que tem, Senhor Jesus Cristo. Quebra, Senhor, toda resistência, quebra todo o poder maligno, toda a força do mal, Senhor, sobre a vida dos nossos. Jesus, nós queremos entregar os nossos pais, nós queremos entregar filhos, nós queremos entregar irmãos, nós queremos entregar avós, tios, toda a nossa parentela, Senhor dos exércitos. Nós queremos pedir ao Senhor que liberta, meu Deus, porque o Senhor tem poder de quebrar as correntes, meu Deus, de arrebentar aquele cativeiro, Senhor dos exércitos, e trazer libertação no meio dos nossos, Pai. Nessa noite, Senhor dos exércitos, nós reconhecemos a soberania do Senhor, mas nós sabemos que o Senhor nos levantou como atalaia do Senhor, como intercessores, meu Deus, pela vida dos nossos, e nessa noite nós queremos apresentar e orar pelos nossos. Deus, liberta, Senhor, restaura, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai. Assim como o Senhor nos alcançou, Jesus, vai sarando as feridas, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Jesus, quebra as cadeias, Pai, abre as correntes, arrebenta esses cadeados, meu Deus, que aprisiona pessoas que não perceberam ainda que estão sendo manipuladas por forças malignas. Senhor Jesus Cristo, vai quebrando essas cadeias, Pai, em nome de Jesus. Tem misericórdia dos nossos, Pai, assim como o Senhor teve conosco. Tenha misericórdia, Espírito Santo. Nós pedimos ao Senhor e nós queremos, Pai, o mover do Senhor no meio dos nossos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o propósito do Senhor venha se cumprir por completo, Pai. Oh, Jesus, resgata essas almas, meu Deus, restaura e renova pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Senhor, nós oramos, colocamos nas tuas mãos e já te agradecemos em nome de Jesus.
Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém, igreja? Se o Senhor te levou no seu passado, não fique lá. Passado é só para a gente lembrar da onde o Senhor nos tirou. A gente olha ele só pelo retrovisor. Porque quando nós ficamos no passado, nós desenvolvemos depressão. Não é para ficar lá. É só para lembrar de onde Jesus te tirou. É só para lembrar que tem pessoas que ficaram lá, mas que podem ser alcançadas pelo Espírito Santo de Deus através das nossas vidas. Não é que Jesus nos tirou do meio dos nossos e falou, esses não servem e esses aqui eu peguei. Não foi isso. Ele te chamou para ser a diferença no meio dos teus. Nós precisamos ser a referência no meio dos nossos. Eles precisam olhar para nós e dizer, eu quero esse Deus que ela serve, que ele serve, porque mudou a história da vida deles. Porque o Senhor, ele pode libertar. Amém, igreja? Que o Espírito Santo de Deus possa visitar seu coração, preencher todas as lacunas que por algum motivo ainda estão abertas. Que a misericórdia dele possa visitar cada um dos nossos nessa noite. E que, no nome do Senhor Jesus, nós ainda possamos contemplar o poder e o mover do Senhor, libertando cada um dos nossos pela vontade dele. Mas que as pessoas também sejam despertadas, estarem com o coração aberto para receber aquilo que é da parte do Senhor. Amém? Amém, pastor? Quando eu estava escrevendo essa palavra, igreja, na verdade eu orei, falei em línguas e falei, Senhor, me ajuda. Porque vocês sabem que eu não ministro dessa forma, né? Não é assim. Mas o Senhor disse que hoje Ele traria cura de pessoas que estavam inconformadas de estar longe do seu povo, inconformado com familiares que ainda não foram libertos, inclusive eu. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai. Agradecer ao Senhor por essa palavra que foi ministrada aos nossos corações. Agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui na tua casa, Pai, para louvar e engrandecer o teu santo nome, para trazer o nosso culto ao Senhor, Pai. Pai, obrigado pelos confrontos que o Senhor tem trazido sobre nós, Pai, para que haja mudança, Pai, para que haja transformação, Pai, para que nós possamos ser realmente moldados pela tua palavra. Senhor, continua a nos moldar, continua a nos lapidar, continua a trabalhar o nosso ser, continua, Senhor, continua a fazer a obra que o Senhor tem começado na vida de cada um de nós, Pai. Pai, nós queremos ser moldados, nós queremos ser transformados pela tua palavra, Senhor. Nos ensina, Pai, nos ensina a caminhar os teus santos caminhos, nos ensina a servir ao Senhor em obediência, servir ao Senhor, Pai, com humildade, com dedicação, Papai. Oh, Deus Santo, Deus amado, traz sobre nós, Pai, cada vez mais, Pai, o discernimento do teu Santo Espírito, ó Pai, para que nós possamos caminhar, Senhor, mas caminhar de acordo com a verdade, de acordo com as palavras do Senhor. Pai, não permita, Senhor, não permita que nenhum dos teus filhos, Pai, sejam enganados, sejam confundidos, Pai, mas que nós venhamos, Pai, venhamos sempre nos pautar pela verdade, pela palavra do Senhor. Pai, eu quero te pedir, Pai, que em nome do Senhor Jesus, visita, Pai, cada lar aqui representado, cada família aqui representada, seja agora alcançados pelo Senhor, Papai. Pai, aqueles que não puderam estar aqui, que a poderosa mão do Senhor vá também sobre eles, Pai, trazendo sobre eles, Pai, a direção do teu Santo Espírito, ó Pai. Oh Deus Santo, Deus amado, faz, Senhor, um mover nessas vidas, Pai. Faz um mover nesses lares, Pai, para que haja harmonia, para que haja direção, Pai. Oh Senhor, que o Espírito Santo do Senhor esteja convencendo, Pai, convencendo pessoas, convencendo o coração, Pai, a ser moldado, a ser transformado pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Pai, eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós e por nos permitir ser servos do Senhor. Papai querido, da mesma forma que o Senhor nos trouxe até aqui em segurança, nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento, e que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas, até que o Senhor volte.
até que o Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todos sempre. Quando creem, digam amém. O culto está encerrado em nome de Jesus.